Fala galera, e aí ó, vamos voltar para o nosso segundo bloco, então acompanha aqui comigo. O que a gente vai continuar fazendo aqui? A gente vai continuar trabalhando a sequência dos principais verbos que caem na prova, ok? Então vamos lá, ó. O verbo que a gente vai trabalhar agora é o verbo chamar. Detalhe, ele é sinistro, hein? O verbo chamar, no sentido de convocar, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, ele vai pedir um complemento sem a preposição. Então, quando eu digo a direção chamou os professores, ou seja, é no sentido de convocar. Então, o verbo é transitivo direto e os professores objeto direto. Mas o verbo chamar, ele pode ser também trabalhado no sentido de apelidar, denominar, caracterizar. Então, ele vai ser o chamado verbo transobjetivo. O que significa? Que ele pode ser direto ou indireto, mais um predicativo. Então, vai aparecer o objeto mais o predicativo do objeto. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, chamei-o de tolo, chamei-o tolo, chamei-lhe de tolo e chamei-lhe tolo. Galera, aqui é que é sinistro. Por quê? Porque você sabe que você, na hora que trabalha o verbo transitivo direto e indireto, você tem objeto direto e objeto indireto. Ou seja, você não pode ter dois objetos diretos e não pode ter dois objetos indiretos, não é verdade? Então, o que acontece com o aluno aqui? Ele olha... Vou botar 1, 2, 3, 4. Ele olha para a frase 1 e ele pensa assim, quem chama alguém de alguma coisa. Aí ele vem e diz que o verbo é transitivo direto e indireto. E não é. Na verdade, aqui o verbo é transitivo direto. Quando ele olha para a frase 2, ele acha que tem um erro. Ele acha que os dois elementos são objetos diretos. Então, que a frase está errada. Quando ele olha para 3, ele mais uma vez acha que a frase está errada, porque ele vai achar que tem dois objetos indiretos. E quando ele olha para 4, ele acha que o verbo é transitivo direto e indireto, porque quem chama a alguém alguma coisa. E aí ele pode também achar que está errado, alguma coisa assim do tipo. Na verdade, as 4 frases estão certas, porque o verbo chamar, no sentido de apelidar, denominar, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Só que vai acabar aparecendo a situação ali da caracterização daquele objeto. Então, você vai ter um predicativo do objeto. Então, quando eu digo chamei-o de tolo, o verbo é transitivo direto, o funciona como objeto direto e de tolo funciona como predicativo do objeto direto aqui. Até mesmo porque... Lembra, na aula de transitividade verbal, quando a gente trabalhava os complementos, tinha o objeto, tinha a circunstância e tinha a característica. Tolo aqui não é a característica do objeto, então não tem como eu classificar de objeto, e sim de predicativo. Agora, quando eu digo chamei-o tolo, então é verbo transitivo direto, o é objeto direto e tolo é objeto direto. E aqui, tanto faz o uso da preposição de. Então, tanto faz aparecer essa preposição de no predicativo do objeto, ou seja, uma preposição facultativa. Tanto faz ter um não. Chamei-lhe de tolo. Aqui, no caso, o verbo é transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e de tolo é predicativo do objeto indireto. Chamei-lhe tolo. Mais uma vez, verbo transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e tolo é predicativo do objeto indireto. Então, cuidado com este verbo chamar, ok? Vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira. Agora, a gente estará diante do verbo chegar e do verbo ir. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, ele deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em, tá? Porque no dia a dia as pessoas dizem assim, eu vou em Fortaleza. Não, eu vou a Fortaleza. Eu irei na escola. Não, eu irei à escola. Então aqui, ó, vou ao ortopedista e cheguei a Brasília. Lembrando que estes verbos são verbos intransitivos, mas eles trabalham com a preposição a. Eles trabalham, na verdade, com adjunto adverbial de lugar regido pela preposição a. Então, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Ok? Vamos agora para o próximo aqui, ó. Verbos esquecer e lembrar.
O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles podem ser verbos transitivos diretos quando estiverem sozinhos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Exemplo, esqueci o casaco dele. Nesse contexto, o verbo está sozinho, então é verbo transitivo direto e exige um objeto direto. Agora, se o verbo esquecer e o verbo lembrar estiverem acompanhados de um pronome, eles passam a ser verbos pronominais. E aí muda a regência, muda a força. Eles passam a ser verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição de. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas quem se lembra de alguma coisa. Então, aqui, ó, lembrei-me de todas as respostas, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. Esqueci o livro. E esqueci-me do livro. Não pode dar mole. O verbo esquecer, quando ele está sozinho, é verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Agora, o verbo esquecer, assim como lembrar, quando estão acompanhados de pronome, eles passam a ser verbos transitivos indiretos e passam a exigir a preposição de. Então, o termo do livro é um objeto indireto em que a preposição de é uma preposição obrigatória porque foi exigida pelo verbo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Agora, a gente vai trabalhar um bacana que deveria ser logo trabalhado ali na mesma pegada com o verbo chamar. Mas eu vou trazer o verbo à tona aqui de novo, tá? Vou colocá-lo aqui de novo. Então, acompanha aqui comigo, ó. Verbo informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir, comunicar, eles têm a mesma pegada. Eles serão verbos transitivos diretos e indiretos. Agora, aqui, ó, eu coloquei informar alguém de algo e informar algo a alguém. Os exemplos que tem aqui, para vocês poderem olhar, mas para poder ficar mais claro, eu vou colocar aqui, ó, no quadro, para vocês entenderem essa pegada, tá? E vou fazer até aqui uma brincadeira com vocês. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Vamos pegar o verbo informar. Até mesmo porque não é só ele, né? É o informar, é o avisar, é o cientificar, é o notificar e por aí vai. Então, estes verbos, eles têm a tendência de verbo transitivo direto e indireto. Só que agora, a gente não vai trabalhar o valor do sentido. Vocês perceberam isso aí no material de vocês. A gente não trabalha mais a semântica, a gente trabalha a estilística. E eu vou mostrar como é que isso funciona. Ó. Eu posso informar alguém de algo ou algo a alguém. Na verdade, o autor do texto é que vai escolher se vai informar alguém de algo ou algo a alguém. Ele só tem que saber uma coisa. Quando ele optar por informar alguém de algo, ele tem que saber que a pessoa aqui vai funcionar como objeto direto e a coisa como objeto indireto. Mas quando optar por informar algo a alguém, agora a coisa vai ser o objeto direto e a pessoa será o objeto indireto. Até aí, tudo bem? Agora, na prova, olha como é que o cara tenta te derrubar. Ele bota frases assim, ó. Informei ao aluno da mudança de horário. Ou então, informei ao aluno sobre a mudança de horário. Se eu tivesse a oportunidade de estar aí do seu lado, eu perguntaria: e aí, as duas frases estão certas? Estão erradas? Ou tem uma certa e uma errada? Vou botar até frase 1 e 2. Provavelmente, alguns de vocês diriam assim: ah,
tem uma certa e uma errada. Ah, as duas estão certas. Ah, as duas estão erradas. Quem disse que as duas estão erradas, está correto. As duas frases estão erradas. Caramba, como assim, Sidney? Vamos lá. O verbo é transitivo direto e indireto. Transitivo direto e indireto. Ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Então, observe aqui. O que acontece com o aluno? Ele normalmente, na fala, também trabalha. Ele trabalha a economia linguística, mas na leitura também. Ele se prende logo ao primeiro elemento. Ah, informei a alguém. E quem informa alguém está certo. Mas, se já tem preposição de um lado, não pode ter preposição do outro. Eu não posso ter dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. Ok? É completamente diferente daquela estrutura do chamei-lhe de tolo. Ah, Sidney, aí também tem dois objetos indiretos, né? Tá errado. Não. Aqui o verbo não é transitivo direto e indireto. Aqui o verbo é transitivo indireto apenas. É o verbo chamar no sentido de apelidar, de denominar, de caracterizar. O ler vai ser sim um objeto indireto, mas o de tolo, até mesmo porque essa preposição é facultativa, não é um outro objeto indireto. É, na verdade, um elemento que caracteriza o objeto. Por isso que é um predicativo do objeto. Aqui é assim. Agora, quando o verbo é transitivo direto e indireto, não podem aparecer duas estruturas com preposições. E agora eu vou até alertá-los. Eu não botei aqui agora, para te induzir ao erro realmente, nesse primeiro momento, mas agora eu vou alertar. Da mesma forma que eu posso informar algo a alguém e alguém de algo, eu também posso informar alguém sobre algo. Então, tanto faz utilizar a preposição de ou a preposição sobre. Agora, por que não apareceram aqui essas estruturas como corretas? Porque na primeira sentença, aqui na primeira estrutura, já tem a preposição. Como eu faço para tornar as alternativas corretas? Eu vou tirar a preposição ou de um lado ou do outro. Então, eu vou colocar assim, ó. Informei ao aluno. Se aqui já tem a preposição, o que eu vou fazer com o outro lado ali? Eu vou tirar. Então, informei ao aluno a mudança de horário. Ou então, eu vou colocar informei o aluno da mudança de horário. Ou sobre a mudança de horário. Então, vou botar aqui, ó, frase 3 e frase 4. Na frase 3, quando eu digo informei ao aluno a mudança de horário, nesse contexto, quem informa alguma coisa a alguém. Então, a coisa vai funcionar como objeto direto. E a pessoa aqui, como objeto indireto. Agora, quando eu digo informei o aluno da mudança de horário, eu informei alguém de alguma coisa. Ou então eu poderia dizer, informei o aluno sobre a mudança de horário. E aí, nesse contexto, eu informaria alguém sobre alguma coisa. Mas aí observe que o primeiro elemento não tem preposição, portanto é o objeto direto. E no segundo elemento, nós temos a preposição. Portanto, um objeto indireto. É assim que tem de ser. Se o verbo é transitivo direto e indireto, tem de aparecer o objeto direto, que é o complemento sem a preposição, e também tem de aparecer o objeto indireto, que é o complemento com a preposição. Não podemos ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. E tomar cuidado para não derrapar diante daquele verbo chamar, no sentido de apelidar. Ok? Tranquilo? Até aí foi? Então, vamos lá, ó. Agora, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Vamos para a próxima.
Verbo namorar. Verbo namorar no dia a dia a galera usa errado. A gente usa com a preposição com. Eu digo Pedro namorou com Bruna, Pedro namora com a Maria, Maria namora com o João e por aí vai. Mas o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não usa preposição. Então eu digo Elisa namora Otávio e não com o Otávio. Tanto é que existe aquela frasinha que normalmente o menino fala para a menina, que é assim, ó, você quer namorar comigo? Tá errado, porque se não pede a preposição com, o correto seria você quer me namorar. Então é assim que funciona. O verbo namorar, ele é verbo transitivo direto, ele pede complemento sem a preposição. Então quem namora, namora alguém e não com alguém, tá? Cuidado porque no dia a dia a galera usa errado. Vamos para a próxima aí, ó. A próxima é super tranquila, ó. Os verbos obedecer e desobedecer. Eles são verbos transitivos indiretos e exigem a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então aqui, ó, o bom filho obedece aos pais. O candidato desobedeceu ao regulamento. Então sempre vai aparecer a preposição a. Vamos para a próxima aí, ó. Pagar e perdoar. Eles têm peculiaridades, tá? Então vamos lá. Se o objeto é a coisa que sofre a ação, o verbo é transitivo direto. Agora, se o objeto é a pessoa que recebe a ação do verbo, aí o verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a. Vamos ver como é que isso funciona, ó. Ela pagou a conta de luz. Conta de luz é o quê? É coisa. Então é verbo transitivo direto e a conta de luz, objeto direto. O professor perdoou os erros do aluno. Então, os erros não é um termo animado. Os erros é um termo coisificado. Então, é um verbo transitivo direto e os erros do aluno, objeto direto. Agora, quando eu digo perdoei a todos, eu estou falando de pessoas. Então, nesse contexto, quem perdoa, perdoa a alguém. Então, é verbo transitivo indireto e exige um objeto indireto regido pela preposição a. O cliente pagou ao dono da loja. Olha só a diferença. Quando ele paga a conta de luz, ele está trabalhando com um verbo transitivo direto. Quando ele paga o boleto do banco, ele está trabalhando com um verbo transitivo direto, porque ele está trabalhando com uma coisa. Agora, quando ele está pagando ao dono da loja, ao dono do bar, ao bancário, aí ele está trabalhando com uma pessoa. Então, aqui ó, é verbo transitivo indireto e ao dono da loja é o objeto indireto. Cristo perdoou aos pecadores, ou seja, nós, então é verbo transitivo indireto e aos pecadores é um objeto indireto. Então, só para gravar, pagar e perdoar, quando for coisa, verbo transitivo direto. Quando for pessoa, verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Então, paguei o boleto do banco e paguei ao seu Joaquim o que devia. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Esse camaradinha aqui, ó, é traiçoeiro. Cai demasiadamente em provas. Verbo preferir. A galera usa muito errado no dia a dia. A gente faz assim, ó, prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica. Na verdade, é muito pior do que isso. Na verdade, o cara faz assim, ó. Eu vou até deixar de lado o que está aqui, o que está correto, para mostrar o que a gente usa no dia a dia. A gente coloca assim, ó. Prefiro mais cinema do que praia. É assim que as pessoas falam.
Mas basta pegar qualquer dicionário de regência que você vai ver que o verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto. Só que você vai perceber que ele é assim, ó, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, ó, quem prefere, ó, verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto. Só que quem prefere, prefere algo a outro. E aí vamos lá, avalia comigo. Ele está trabalhando realmente com dois complementos, a algo e a outro. Então, se ele está trabalhando dois elementos, ele é um verbo bitransitivo. E aí reparem que um complemento não tem preposição, portanto é o objeto direto, e o outro complemento tem a preposição a, portanto é um objeto indireto regido pela preposição a. Ao olhar para a sentença que a gente usa no dia a dia, prefiro mais cinema do que praia, você vai ver que tem também dois elementos. Só que aí o cara acaba, na verdade, utilizando um aspecto do verbo gostar. Eu poderia dizer que gosto mais de uma coisa do que de outra. Mas, com o verbo preferir, não. Porque é bem claro, quem prefere, prefere algo a outro. Então, aqui no segundo elemento, ele não trabalha a expressão do que. Ele trabalha com a preposição a. Só que ainda assim continua tendo erro. Porque quando eu digo que eu prefiro algo a outro, a noção de intensidade já está embutida no verbo. Porque afinal de contas, quem é mais importante para mim? É o algo. Então não tem por que colocar um intensificador. Não tem por que colocar que prefiro muito, que prefiro pra caramba, que prefiro mais. Não tem por que. Então eu vou cortar o intensificador. E aí como é que vai ficar? Vai ficar prefiro cinema a praia. Detalhe, não vou parar por aqui agora não. Ó. Vou até apagar essa parte aqui de baixo para a gente continuar a nossa brincadeira. Ó. Ele, além de cair como regência propriamente dita na sua estrutura, perguntando se a frase está certa ou está errada, o cara pode trabalhar a questão da crase. Olha para cá, para essa sentença. A gente ainda não estudou a crase. A aula de crase vem depois da aula de regência, beleza? Agora, você já está mais ou menos ligado com o conceito de crase, porque você já estudou isso em alguma vez na sua vida. Então você sabe que pela regra geral da crase, o termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior vai admitir o artigo a. Então se quem prefere, prefere alguma coisa a outra, o termo anterior está pedindo a preposição a. E o posterior é a palavra praia, que é um substantivo feminino. Aí o aluno pensa, ué, se é substantivo feminino, tem artigo a, que é o artigo feminino, então tem um acento grave, tem crase. Só que ali não tem, por um caso de paralelismo sintático, que eu já vou abrir teus olhos para o que é. E na aula de crase a gente vai aprender muito melhor. Então acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho dois elementos. Então, eu vou traçar um paralelismo sintático entre os dois elementos, um paralelo. O que tem diante do primeiro elemento? Não tem nada. Isso significa que não tem artigo. E se não tem artigo diante do primeiro elemento, obrigatoriamente não terá artigo diante do segundo. Então, se não tem artigo, não tem crase. Este a aqui é apenas uma preposição. Ah, mas não tem como ter crase? Não tem. Quando eu coloco assim, ó, prefiro o cinema à praia. Então agora, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. O termo anterior está exigindo a preposição a. E agora o posterior vai passar a admitir o artigo. Por quê? Porque diante do primeiro elemento, a gente colocou o artigo o. E se eu coloquei o artigo diante do primeiro, eu também vou ter de colocar o artigo diante do segundo. A diferença é que no primeiro elemento eu coloquei o artigo o, porque o primeiro elemento é masculino, o cinema. E no segundo elemento eu tenho de colocar o artigo a, porque o substantivo é feminino, a praia. Então aqui tem crase. Então, ó, prefiro o cinema à praia, não tem crase. Agora, prefiro o cinema à praia, tem crase. Sidney, isso tem alguma diferença de sentido? Óbvio que tem. Tem a diferença semântica. Você aprendeu comigo que quando a gente não coloca artigo, a gente generaliza. E quando a gente coloca o artigo, a gente especifica. Então, quando eu digo prefiro cinema à praia, sem o artigo, portanto até sem a crase na sentença, eu estou, na verdade, generalizando. Então, eu prefiro qualquer cinema a qualquer
qualquer praia. Então, tô de bobeira na rua, coisa e tal, batendo papo. Aí alguém chega assim, qual é assim aí, vamos fazer alguma coisa, cinema ou praia? Aí eu falo, não sei. Aí a pessoa fala assim, ó, eu quero ir à praia, quero ir à praia lá em Búzios, porra, bacana pra caramba. Eu falo, não, eu prefiro ir. Aí, porra, olha a dúvida. O cara me chama pra praia em Búzios, mas eu gosto é de quê? De cinema. Aí eu falo, não, eu prefiro cinema à praia. Ou seja, eu vou a qualquer cinema, um cinema xexelento, mas eu vou ao cinema e não à praia, porque eu prefiro qualquer cinema a qualquer praia. Odeio o sol. É tipo isso. Agora, quando eu coloco que prefiro o cinema à praia, aí eu estou especificando. É como se dentro do contexto a gente já estivesse batendo um papo, estivesse aqui no Leme, por exemplo, e alguém falasse assim, ei, vamos à praia do Leme ou vamos ao cinema do Unibanco Artplex? Aí eu vou falar, ó, eu prefiro o cinema lá do Unibanco Artplex à praia do Leme. É claro que dentro do texto você vai ter um contexto maior para poder entender isso, mas nada impede do avaliador, por exemplo, colocar uma frase solta como essa e trabalhar em cima dela, porque notoriamente você tem de ter esse saber. Você tem de saber que quando não tem um artigo, a gente generaliza, e quando tem um artigo, a gente especifica. Nas provas, normalmente o cara não vai trabalhar o valor interpretativo, ele vai trabalhar apenas o valor morfológico e o valor sintático, para saber se você domina ou não domina a regência correta e se domina ou não domina o uso da crase nessa pegada aqui. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Então vamos adiante, ó. Deixa eu apagar aqui porque ficou poluído, né? Só voltar aqui, né? Então, prefiro futebol a vôlei e prefiro 1000 vezes dançar a fazer ginástica. Essa daqui está errada, porque a gente não coloca um intensificador. Então, prefiro dançar a fazer ginástica. Agora, verbo querer. Esse verbo é interessante, ó. Ele, quando está no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo direto. Quero a risada mais gostosa. Agora, quando ele estiver no sentido de querer bem, de ter afeto, ele vai ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, por exemplo, quero muito aos meus primos, ou seja, gosta dos primos, quer bem, tem afeto, coisa e tal. Aí acompanha aqui comigo, ó. Vou ensinar você, mulher, a dominar o discurso do homem, a perceber a intencionalidade discursiva do camarada. Se o cara chegar para você e falar assim, ó, quero você. Ó, volta aqui comigo, ó. É no sentido de desejar. Então, se é um verbo transitivo direto e você é um objeto direto, ele te deseja. Ele está com maldade. Né? Agora, se ele coloca quero a você, ele é aquele rapaz educado, ele é aquele rapaz que quer seu bem, ele é aquele rapaz que é para casar. Então, um verbo transitivo indireto e a você é um objeto indireto. E aí você vai escolher em qual momento você quer um ou o outro, tá? Mas é óbvio que na hora que o cara fala quero você, é no sentido do desejo, é no sentido sexual, é isso que está acontecendo. Agora, quero a você é porque ele te quer bem, ele tem estima, tem afeto. Então não é necessariamente uma relação de homem e mulher, é uma relação de qualquer tipo de afeto. Agora, quero você já é uma relação sexual, beleza? Então preste atenção no discurso do camarada para você poder fazer a escolha. Claro, depende do dia, né? Você pode querer um ou outro. Então vamos lá. Agora aqui, esse camaradinho aqui eu acho muito tranquilo e de vez em quando a galera dá mole, ó. Verbos simpatizar e antipatizar. Eles são verbos transitivos indiretos e regem a preposição com. Então, quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Detalhe, tem que deixar claro. Eles jamais serão pronominais. Então, não é simpatizo-me com você. Eu simpatizo com você. Eu não vou colocar esse verbo acompanhado de um pronome. Ele não vai ser pronominal
nunca, tá? Então aqui, ó, sempre simpatizei com você. Verbo transitivo indireto e com você, objeto indireto. Vamos para a próxima. Verbo visar. Isso aqui é bacana, até mesmo porque ele tem uma peculiaridade, hein? Então vamos lá, ó. O verbo visar, no sentido de mirar, né? E dar visto, ele é um verbo transitivo direto. E ele será um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, quando ele estiver no sentido de objetivar, quando ele estiver no sentido de desejar, quando ele estiver no sentido de almejar. Então, exemplos aqui, ó. Primeiro no sentido de mirar e dar visto. Eu coloco assim, ó, visou o alvo com precisão. É no sentido de mirar. Então, o verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. Agora, e no sentido de dar visto, ó, visaram um cheque, ó, deu visto no cheque. Então, é verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. Mas, quando estiver no sentido de desejar, de objetivar, vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, viso a uma nova vida. Nesse contexto, quem visa, visa a alguma coisa. Só que aí, para! Vamos fazer uma reflexão. Já viu? Você viu isso a vida inteira do jeito que está. Quem é que pensa assim? Todos os gramáticos. Mas, se você encarar, a banca CESP tem de saber que o verbo visar, no sentido de objetivar, de almejar, de desejar, para o CESP que segue o Celso Pedro Luft, o verbo visar aqui pode ser transitivo indireto, regido pela preposição a, ou pode ser um verbo transitivo direto. Então, posso colocar viso uma nova vida. Isso aqui na prova do CESP é assim que funciona. O cara bota viso a uma nova vida. Aí ele diz que pode retirar a preposição sem atribuir prejuízo gramatical ou semântico. O aluno pira, porque ele aprendeu sempre a vida inteira que o verbo visar no sentido de desejar, de objetivar, exige a preposição a. Então, caramba, é uma preposição obrigatória. Aí o cara vai achar, porra, não pode tirar. E em todas as bancas tradicionalistas, é assim que vai aparecer. Vai aparecer com a preposição a. Mas aí, o amaldiçoado lá da banca do CESP, ele vai colocar também como verbo transitivo direto para poder derrubar o coitado do aluno. Mas eu tenho de mostrar isso para vocês, até porque eu sei que você não vai fazer só esta prova. Você vai fazer uma porrada de prova. Então, eu tenho que te mostrar todas as visões possíveis para você poder ficar esperto, tá? E isso você só aprende aqui. Eu duvido que você aprenda isso em outro local. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Verbo proceder. Esse é sinistrão, hein? Se liga só. O verbo proceder, no sentido de ter fundamento, cabimento, portar-se, comportar-se, originar-se, ele é um verbo intransitivo. Aqui eu já vou até fazer um adendo, ó. No sentido de originar-se, ele acaba aparecendo com a preposição de, mas é para mostrar um adjunto adverbial de lugar, ok? Mas em todas as situações que aqui apareceram, ele funciona como um verbo intransitivo. Então, coloca assim, ó, seus argumentos não procedem agora, ou seja, eles não têm fundamento, eles não têm cabimento. Então, o verbo é intransitivo, tem sentido completo. Tanto é que o agora é um adjunto adverbial temporal. Agora eu boto assim, o brinquedo procede da China. Ou seja, ele tem origem da China. Então, é um verbo intransitivo e da China é um adjunto adverbial de lugar. Mas o verbo proceder pode aparecer no sentido de suceder, realizar, executar, iniciar. Então, agora ele vai ser um verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Nesse contexto, se procede a alguma coisa. Então, o juiz deseja proceder ao julgamento, ou seja, iniciar aquele julgamento. Logo, procedeu-se a partilha da herança. Logo, sucedeu, realizou-se a partilha da herança. Então, nesses contextos, ele vai exigir a preposição a. Não tem para onde fugir. É gravar mesmo e
Zé Fini. Agora olha a próxima aí. Esse próximo é sinistro. Tanto é que eu preparei até um negocinho aqui coloridinho para você poder acompanhar. Afinal de contas, é difícil às vezes entrar isso aqui na cabeça do aluno. Então, o verbo custar, ele é sem sombra de dúvidas o pior para o aluno poder entender no primeiro momento. Ele é intransitivo no sentido de ter determinado valor ou preço, sendo acompanhado de adjunto adverbial. Então vamos lá. Frutas e verduras não deveriam custar muito. Então é um verbo intransitivo e é óbvio que o muito é um adjunto adverbial de intensidade. Agora, no sentido de ser difícil, penoso, pode ser intransitivo ou transitivo indireto. Aí acompanha aqui comigo, ó. Muito custa viver tão longe da família. Ou então custa muito viver tão longe da família, ou então viver tão longe da família muito custa, ou então viver tão longe da família custa muito. E aí se liga, o que é que custa? Isso aqui, ó, viver tão longe da família. Então isso daqui tem função de sujeito. Por isso que o verbo aqui é um verbo intransitivo, e aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Por que ela é subjetiva? Porque tem função de sujeito. Então, aqui é na situação de ser difícil, de ser penoso. É difícil viver longe da família. Agora, também pode funcionar como verbo transitivo indireto. Quando a gente diz aqui, ó, custa-me crer que tomou realmente aquela atitude. Então, custa a mim. No caso aqui, este me vai funcionar como objeto indireto e crer que tomou realmente aquela atitude vai continuar funcionando como um sujeito. Por isso que a gente vai classificar como oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ou nome feio da porra, né? Agora, observação importante. A gramática normativa condena as construções que atribuem ao verbo custar um sujeito representado por pessoa. Vocês estão vendo que esse sujeito que apareceu aqui foi um sujeito oracional. Então, observe o exemplo abaixo. Custei para entender o problema. Não tem como. O problema é que as pessoas falam assim no dia a dia. A forma correta: custou-me entender o problema, porque quem tem de ser o sujeito no verbo custar não é uma pessoa, é uma oração. Tem de ser um sujeito oracional para poder trabalhar com o verbo custar. Então, olha aqui comigo, ó. Quando eu digo custei a aprender a dirigir, errado, correto. Aprender a dirigir custou a mim. Porque o que é que custou? Aprender a dirigir. Então, sujeito oracional. Agora, a menina custou para amadurecer. Errado. O correto, a menina, ó, craseado, custou amadurecer. Porque o que custou? Amadurecer. A quem? A menina. Então, aqui eu tenho o sujeito, que é oracional, e o verbo vai trabalhar de forma transitiva indireta e a menina como objeto indireto. Então, cuidado. O verbo custar nunca vai ter uma pessoa como sujeito. Ela vai ter um sujeito oracional, ok? Beleza? Então, vamos lá. Gente, eu vou dar uma parada nesse bloco aqui agora, porque a gente finalizou a lista dos principais verbos. E quando a gente voltar, a gente vai voltar apenas com questões, tá? Então, a parte teórica a gente fez no primeiro e no segundo bloco. No terceiro bloco é só questão, tá? Só pauleira, beleza? Então é isso aí. Até daqui a pouco, meu companheiro, minha companheira. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bebam a água, vapt-vupt, volta, vapt-vupt, e volta já já, tranquilo? Então vamos lá.